Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Hoje nós vamos estar falando sobre o sistema circulatório, né? Nós vamos estar estudando e aprendendo tudo sobre o sistema circulatório, também conhecido aí como aparelho circulatório, tá? Quando eu falo em sistema circulatório, eu falo daquele sistema que é responsável por promover o transporte de substâncias aí dentro do nosso organismo. Substâncias essenciais para a nossa vida, como os nutrientes, como a glicose, como o oxigênio, os hormônios e também aí os produtos do metabolismo das células, dos tecidos que têm que ser eliminados do nosso corpo, como o próprio gás carbônico, CO2, a ureia e a amônia, né, que vão ser levados aí para os órgãos excretores do nosso corpo. Então, a finalidade do sistema circulatório é justamente essa: circular substâncias, promover o transporte de substâncias dentro do nosso organismo. É como se fosse o nosso organismo fosse o Brasil, né, lembrando da greve dos caminhoneiros, né, e o sistema circulatório fosse a nossa malha viária, nossas BR, nossas estradas aí do nosso corpo, que por onde coisas vão estar passando, transportando substâncias, né? No caso das BRs, seriam os caminhões, né? E no nosso caso, o sistema circulatório, né, as nossas BRs vão ser formadas aí pelas veias e as artérias e os capilares, e os caminhões que estariam fazendo o transporte é um tecido especial fluido chamado de tecido sanguíneo, tá? Ou sangue. Então, o sangue é um tipo especial de tecido conjuntivo fluido, líquido, né, o qual vai estar circulando aí no interior dos vasos sanguíneos. O sangue vai ser formado por duas partes. Primeiro, pelos elementos figurados. O que são os elementos figurados? Nada mais são do que as células vivas do tecido sanguíneo. São as células do tecido, tá? Células sanguíneas, como por exemplo, as hemácias, né, os glóbulos vermelhos, os leucócitos, linfócitos, as plaquetas, que são pedaços aí de células, e também o sangue vai ser composto pela parte fluida, líquida, que é, né, formado aí pelo chamado de plasma. O plasma vai ser composto por água, sais minerais e proteínas, todas dissolvidas nesse plasma, tá? Então, o sangue é composto primeiro pelos elementos figurados, pelas células do sangue e pelo plasma, pela parte líquida, né? Pela água, sais minerais, mais as proteínas. Interessante lembrar que eu tenho dois tipos de sangue. Eu tenho um sangue chamado de venoso e tenho um sangue chamado de arterial. Muitas avaliações, tá? Muitas provas, até mesmo vestibulares, elas fazem uma pegadinha. Colocam, por exemplo, falando que o sangue venoso é o sangue que corre pelas veias, ou que o sangue arterial é o sangue que corre aí no interior das artérias. Muito cuidado com isso, porque não tem nada a ver. Sangue venoso, na verdade, é um sangue pobre em oxigênio, que tem muito pouco oxigênio e muito gás carbônico. Seria aquele sangue, por exemplo, que saiu lá dos tecidos musculares, né, que chegou nos tecidos musculares, rico em oxigênio e nutrientes, e saiu dos tecidos indo de volta para o coração, para ir para os pulmões, por exemplo. Então, esse sangue que sai dos tecidos, indo de volta para o coração, para depois ser mandado para o pulmão, ele geralmente é um sangue venoso, um sangue pobre em oxigênio. Já aquele sangue que sai lá dos pulmões, carregado de oxigênio, e vai até os tecidos, e vai até os demais órgãos do organismo, é um sangue arterial. O sangue arterial é um sangue rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. Então, lembra, anota aí, sangue venoso é um sangue pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. Gás carbônico não faz mal para a gente, né? É um gás que faz mal. Então, lembra de veneno, né? Venenoso, sangue que faz mal para a gente, rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. E o sangue arterial, sangue rico em oxigênio e pobre em gás carbônico e pobre em CO2. Vamos falar um pouquinho sobre os vasos sanguíneos. Basicamente, nós vamos ter três tipos de vasos sanguíneos aí por onde o nosso sangue
vai estar circulando. Então, a finalidade dos vasos sanguíneos é permitir, né, conduzir o sangue dentro do nosso corpo. E eu vou ter aí como os tipos de vasos sanguíneos as artérias, as veias e os capilares, tá? Esses vasos sanguíneos vão ser constituídos aí, as veias e as artérias, por um tecido conjuntivo, pelo um tecido muscular liso e pelo endotélio. Enquanto os capilares, que são os vasos sanguíneos mais finos aí, da finura, da espessura de um fio de cabelo, né, eles vão ser formados apenas aí pela camada do endotélio, apenas pela camada endotelial. Não vão ter um tecido conjuntivo e não um tecido muscular liso. Eles vão ser bem fininhos. A finalidade desses capilares é promover as trocas de nutrientes e de gases a nível de tecidos, a nível de células dos tecidos, tanto do órgão onde está sendo transportado esses gases, nutrientes, tanto nos pulmões ou nas vísceras, onde vai estar sendo absorvido aí os nutrientes, tá? Enquanto as veias vão estar levando do coração esse sangue para os órgãos, as veias, não, as artérias vão estar levando do coração, né? Vai estar partindo do coração até os órgãos, o sangue vai estar em alta pressão dentro das artérias, chegando nos capilares, nos tecidos, e dos capilares, dos tecidos, vai estar retornando para o coração dentro das veias, tá? Então é importante lembrar isso. Vamos falar então das veias. As veias são tipos de vasos sanguíneos que têm a função de conduzir o sangue aí dos órgãos e tecidos do corpo de volta para o coração, tá? As veias vão possuir aí no seu interior umas estruturas chamadas de válvulas. Essas válvulas vão ser sempre unidirecionais, permitindo o fluxo, a passagem do sangue sempre apenas em um sentido, sempre de volta ao coração. Quando o músculo se contrai da perna, por exemplo, ele força o sangue através dessas válvulas em direção ao coração. E nunca ao contrário, porque as válvulas vão se fechando, tá? Então, o que vai fazer o sangue retornar para o coração não seria em si o próprio batimento cardíaco, tá? O relaxamento lá dos átrios, mas sim a contração muscular que vai fazer esse sangue voltar aí para o nosso coração. As veias vão ser sempre ilustradas aí, quando desenho o sistema circulatório ou aparelho circulatório, vão ser sempre ilustradas, pintadas aí de cor azul. Importante lembrar disso. As veias podem ter alguns problemas, né, associados às válvulas, né, ou até mesmo aí as veias acabam se dilatando muito, formando o que nós chamamos de varizes, né, que é essas manchas avermelhadas, azuladas na perna. Isso aqui são veias, tá? As artérias estão mais profundas dentro do corpo e as veias ficam mais superficialmente. E aqui, como teve problemas aqui na válvula, né, as válvulas não conseguiram trancar, impedindo o refluxo, o sangue acaba não se deslocando para o coração, ficando preso aqui, formando o que nós chamamos aí de varizes, né, ou valvopatias. Agora vamos falar um pouquinho das artérias. A artéria ou artérias são tipos sanguíneos, são tipos de vasos sanguíneos que têm a finalidade de conduzir o sangue do coração para os tecidos e para os órgãos do corpo, tá? Então ela vai sair do coração e vai levar o sangue até os órgãos e tecidos do corpo. Esse sangue, quando sai do coração, é bombeado lá pelo ventrículo, né? Ele sai a uma alta pressão, tá? Por isso a parede dessas artérias vão ser elásticas, então elas possuem elasticidade. É formada também por um tecido conjuntivo fibroso e por um tecido conjuntivo elástico, tá? A gente mede a pressão aí arterial, quando a gente vai ver lá na farmácia, aferir a nossa pressão, né, a gente está aferindo a pressão arterial. A pressão arterial normal, a sístole, né, é de 120 milímetros de Hg, enquanto a diástole é de 80 milímetros de Hg. Lembrando aí que as artérias vão ser sempre representadas de cor vermelha. Vamos falar um pouquinho, né, sobre as artérias coronárias. O que são artérias coronárias, professor? São as artérias que levam o sangue para o tecido do próprio coração,
tá? Daí o termo artéria coronária, tá? Pode ocorrer, com o passar do tempo, a formação de placa de gordura, tá? Chamada de ateroma, que pode acabar obstruindo a passagem do sangue aí dentro das artérias coronárias. E nós sabemos que as células de qualquer órgão, de qualquer tecido, necessitam de gás e de nutrientes para sobreviver. Se o tecido do miocárdio não recebe nutrientes porque as artérias coronárias foram obstruídas, parte dela, ou alguma delas foram obstruídas, o que acontece? As células cardíacas, as células do músculo cardíaco, da parede do coração, acabam morrendo. E essa morte das células, dos tecidos do músculo cardíaco, é chamada de infarto. Infarto do miocárdio, ou morte do miocárdio. O coração para de funcionar simplesmente porque as células morreram por falta de nutrientes, de gás, de oxigênio, né, de glicose, de açúcares para aí fazer o metabolismo nas células. Então acaba morrendo. O que promove o entupimento aí dessas artérias coronárias? O colesterol em excesso. O colesterol em excesso acaba obstruindo aí, né, essas artérias. Não só do coração, tá? Quando acontece no coração, acontece aí o chamado infarto do miocárdio. Vamos falar um pouquinho dos capilares. Os capilares nada mais são do que vasos sanguíneos bem fininhos que vão ligar uma artéria a veias. Eles vão estar passando aí pelo meio das células, dos tecidos dos órgãos, para estar levando o oxigênio e os nutrientes até esses tecidos, né? Levando o gás, o oxigênio e os nutrientes e retirando de lá, levando para as veias para ir para o coração, né? O gás carbônico e as excretas celulares, tá? Então, a finalidade dos capilares é fazer aí, promover a troca de nutrientes aí a nível celular dentro dos tecidos. Eles são fininhos, da grossura de um fio de cabelo, daí o termo capilar. Os capilares, né, aqui mostrando como que acontece esse processo. Isso aqui é um capilar que está lá nos alvéolos pulmonares, nos pulmões, tá? O que acontece? O sangue que chega do organismo do pulmão está carregado em gás carbônico, em CO2. E aqui nos alvéolos entrou o ar cheio de oxigênio. Aqui tem pouco oxigênio. O que acontece com o oxigênio? Da onde tem mais para onde tem menos, né? Por um processo chamado de difusão simples. Vocês vão aprender muito isso no primeiro ano. Difusão simples vai da onde tem mais para onde tem menos, sem gasto de energia. O que acontece? O oxigênio flui para o sangue. E o gás carbônico, que tem muita quantidade no sangue aqui, flui para o alvéolo pulmonar, que tem pouco gás carbônico também por difusão simples. Fazendo aí as trocas gasosas, que é chamado de hematose pulmonar. Tá? Então, na hematose pulmonar, o CO2, o gás carbônico, vai sair do sangue para os pulmões e o oxigênio vai sair dos pulmões, né, aí dos alvéolos pulmonares, e vai para o sangue, para a hemoglobina, para ser transportado até os tecidos dos órgãos para participar da respiração celular. Tá? Então, aqui está representando o processo chamado de hematose pulmonar, já visto no capítulo anterior. Aqui mostrando o coração. Tá? O coração vai ser composto aí por 4 cavidades, 2 superiores e 2 inferiores. Tá? E aí eu vou ter todas as veias e as artérias. Vamos falar primeiro das cavidades internas do coração. Eu tenho aqui o átrio direito, o átrio esquerdo, tudo na parte superior, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Ligando o ventrículo direito ao átrio direito e o ventrículo direito, eu vou ter uma válvula chamada válvula tricúspide. Essa válvula vai permitir o sangue passar unidirecionalmente do átrio direito para o ventrículo direito. Não deixa passar de volta. E aqui entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, eu vou ter a válvula mitral ou válvula bicúspide, que também deixa o sangue ir unidirecionalmente, sempre do átrio esquerdo para o ventrículo. Normalmente não é para ocorrer o refluxo. Porém, quando acontece esse refluxo, né, o sangue volta. Muitas crianças nascem com algum defeito nessas válvulas, faz um barulho característico de um sopro, quando o coração bate, porque está tendo um refluxo
daí o termo sopro no coração. Às vezes, com o passar do tempo, esse defeitinho aqui nas válvulas se corrige naturalmente. Outras vezes não, é necessário ser feita uma intervenção cirúrgica para arrumar essas válvulas bicúspide ou tricúspide. E aqui eu vou ter os vasos cardíacos. Aqui, representado por um, eu vou ter as veias cavas superiores. Veias cavas superiores. E aqui, representado pelo número 2, eu vou ter as nossas artérias pulmonares. Aqui no 3, eu vou ter as artérias, as veias pulmonares. Artérias pulmonares levam sangue do coração para os pulmões. E as veias pulmonares recebem esse sangue do pulmão de volta aqui no coração. E aqui o 4, né, eu vou ter a artéria aorta. A finalidade da artéria aorta é levar o sangue aí para os órgãos do corpo, né, para a circulação sistêmica. Enquanto a artéria pulmonar, a função é levar aí para a circulação pulmonar ou pequena circulação. Então, eu já falei um pouquinho das valvopatias, que são disfunções aí das válvulas do coração, causam refluxo do interior do coração e é responsável pelo chamado sopro cardíaco, ou sopro do coração, que é um ruído cardíaco. Vamos falar dos batimentos do coração. A contração do coração, a contração do músculo cardíaco, é chamada de sístole cardíaca, enquanto, em contrapartida, o relaxamento do coração é denominado de diástole. Tá? Lembrando que o coração sempre trabalha em equilíbrio. Quando os ventrículos estão em sístole, estão contraídos, os átrios estão em diástole. Quando os átrios estão em diástole, os ventrículos estão em sístole, né? Os ventrículos estão em diástole. Então, sempre trabalham ritmicamente, né? Promovendo assim a circulação. Às vezes, o coração começa a bater simultaneamente a sístole e diástole. O coração fica fibrilando, né? Dá uma parada cardíaca. E aí é necessário fazer a reanimação desse coração. Os médicos usam geralmente aquele aparelhinho de choque chamado de desfibrilador, que vai dar uma descarga elétrica e vai fazer o coração entrar no ritmo novamente. Lembrando aí que a frequência cardíaca normal, ela vai estar em torno de 70 a 80 batimentos por minuto. E lembrando que quem vai controlar essa contração aí do coração, né, a sístole e a diástole, é o nó sinoatrial, né, que é o chamado marca-passo cardíaco. Tá? Esse marca-passo cardíaco vai ser controlado aí, pela medula, aí, pelos neurotransmissores acetilcolina e adrenalina, tá? Que vão fazer, a acetilcolina faz diminuir os batimentos cardíacos, enquanto a adrenalina promove o aumento dos batimentos cardíacos. Tá? Aqui mostrando como que funciona a sístole e a diástole. Tá? Quem vai estar promovendo isso é o nosso chamado nodo sinoatrial, que vai estar fazendo a geração aí de impulsos nervosos. O que são esses impulsos nervosos nesse caso aqui? São, na verdade, descargas elétricas que faz o músculo se contraindo, tá? Promovendo aí a sístole e a diástole aí no coração, tá? Lembrando, então, que quem controla a sístole e a diástole, os batimentos cardíacos, é o nó sinoatrial, tá? Muitas vezes tem um problema, a pessoa tem um problema nesse nó sinoatrial, e aí é necessário fazer um implante do chamado marca-passo, né, que são eletrodos colocados no coração, que vai ficar uma bateria no braço da pessoa, um fio mandando constantemente energia para esse marca-passo, ele vai automaticamente dando descargas elétricas no coração, promovendo o batimento cardíaco. Aí de 6 em 6 meses, ou de ano em ano, vai lá, troca a bateria desse marca-passo. Tá? Então seria aí um nó sinoatrial artificial, que vai estar promovendo aí os impulsos nervosos artificialmente no coração, quando tem um defeito desse nó sinoatrial aí na geração dos impulsos nervosos cardíacos. Vamos falar aí da circulação do sangue no corpo. Então eu tenho dois tipos de circulação. Uma chamada de grande circulação,
ou a circulação sistêmica. É a circulação de sangue de todo o nosso organismo, quando o sangue sai do coração aí para as pernas, para o cérebro, para a mão, para os olhos, para os ouvidos, para todas as partes do corpo. O caminho dessa grande circulação começa lá no ventrículo esquerdo, na parte de baixo esquerda do coração, vai para a artéria aorta, vai para os tecidos, cai na veia cava e volta aí para o átrio direito. Enquanto a pequena circulação ou circulação pulmonar, que tem a finalidade de oxigenar o sangue, de promover as trocas gasosas lá no pulmão, aquele processo de hematose pulmonar, tá? É promovido pela essa pequena circulação. Por que é chamado de pequena circulação? Os pulmões estão bem aqui do lado, ó. Então, o sangue sai do coração, vai para os pulmões e volta para o coração, para depois ir para a grande circulação. Essa pequena circulação ou circulação pulmonar tem início, né, tem o seu começo lá no ventrículo direito. Do ventrículo direito cai para a artéria pulmonar, da artéria pulmonar vai para os pulmões, dos pulmões vem para as veias cavas pulmonares, caindo no átrio direito. Então, anotem, tentem decorar essa diferença aí de grande circulação e pequena circulação. Pode cair na prova e geralmente cai nas avaliações. Vamos falar agora sobre o sistema linfático, que é um sistema que trabalha em conjunto aí com o sistema circulatório. O sistema linfático é formado por vasos que têm a finalidade de drenar, né, e devolver ao sangue o plasma e as células de defesa aí que acabam atravessando para os tecidos, tá? Esse sistema linfático mantém a quantidade de líquido intersticial, ou seja, de líquido que vão estar entre as células em níveis normais, né? Você já deve ter ouvido falar da massagem linfática, as mulheres que gostam muito, né, quando estão retendo um líquido, fazer essa massagem linfática, vai lá, faz a massagem e tal, e aí reduz, né, a circunferência das pernas, do corpo, né? Por que reduz? Com a massagem linfática, acaba estimulando, né, a fazer essa troca, né, o sistema linfático pegar esse líquido que está em excesso e mandar de volta para o sangue, tá? A disfunção aí no sistema de drenagem linfática pode ocasionar aí a formação de edemas. O que é o edema? O famoso inchaço aí pelo corpo. A linfa, tá, é um segundo fluido circulatório, não vai ser formado por células vermelhas, ela é derivada do sangue e vai ser constituída principalmente por células de defesa, como os leucócitos, pelo plasma, tá, que é a parte líquida do sangue, pelas plaquetas e pelo cloreto de sódio, oxigênio e dióxido de carbono, mas não vai ser formado aí por células vermelhas, tá? Não possui as hemácias, então, por não possuir as hemácias, o líquido linfático, a linfa, vai ser incolor, um pouquinho rosada, tá? E a linfa, que vai distribuir os nutrientes, aí, transporta os gases para o sangue, né, das células aí dentro do sistema, é a linfa, né, que faz essa distribuição. A principal finalidade do sistema linfático é promover a defesa do organismo, tá? Então, ó, observação aqui, as hemácias em situações normais permanecem sempre no interior de vasos sanguíneos. Porém, os leucócitos, que são os glóbulos brancos, células de defesa, eles migram aí para os tecidos intersticiais. E dos tecidos intersticiais, eles são recapturados aí pelo capilar linfático e vão ser levados novamente para o sangue, promovendo aqui a defesa do organismo. A principal função, então, do sistema linfático é a defesa, né, do organismo. Os vasos linfáticos possuem dilatações, aqui principalmente nas axilas, nas virilhas, no pescoço, né? Essas dilatações vão amadurecer as células de defesa e vão realizar a filtração da linfa. Se essa linfa tiver aí com alguma substância que faça mal para o organismo, vai ficar retida aqui nos linfônodos ou gânglios linfáticos. Você, por exemplo, levou uma picada de uma abelha, ou foi queimado por uma taturana, né? Vai dar uma dor lascada, vai no médico e você vai ver que vai dar umas ínguas, né? A famosa íngua. Vai inchar debaixo do braço, na sola do pé, muitas vezes, nas virilhas, no pescoço. Por que incha? Aquele veneno que foi inserido dentro do nosso corpo está sendo filtrado, retido ali pelos gânglios linfáticos.
pelos linfônodos, tá? Então os linfônodos vão retirar da linfa aí as toxinas e os micro-organismos também através da ação dos anticorpos, chamados de plasmócitos, linfócitos ou macrófagos. Esses anticorpos vão destruir as toxinas ou matar as bactérias, os micro-organismos que estão aí, porventura, circulando dentro do nosso corpo. Os vasos linfáticos possuem essas dilatações, né, e vão, em casos aí de infecção, os linfônodos vão passar e amadurecer as células de defesa e por isso vão estar aumentando também de tamanho aí nesse momento. Então, além de estar fazendo a filtração, vai estar ocorrendo o amadurecimento de novas células de defesa. Então, fica em alta atividade os linfônodos, que leva aí ao inchaço, né, desses linfônodos chamados de ínguas. Vamos falar um pouquinho agora sobre o transplante do coração, que nada mais é do que a retirada de um coração defeituoso para colocar o coração de uma pessoa que teve morte cerebral aí, ocasionada por algum tipo de acidente. Tá? É recomendado o transplante aí em casos de insuficiência cardíaca do paciente. Tá? É a condição em que o coração não é mais capaz de estar bombeando sangue em quantidade suficiente para suprir as necessidades de oxigênio e nutrientes do nosso organismo. Isso significa aí o termo insuficiência cardíaca. O que vai ocasionar isso são inúmeras causas, tá? Incluindo doenças cardíacas, doenças que afetam o funcionamento do coração, tá? É um grande problema no Brasil aí o caso da insuficiência cardíaca, tá? Os principais sintomas da insuficiência cardíaca são dores constantes no peito, falta de ar, cansaço e fraqueza, que vai levar às limitações, tá? Que vai levar aos problemas e pode levar à morte. E aí a pessoa tem que ter um transplante cardíaco. Mas qual o problema do transplante cardíaco? Qual as limitações desse transplante? As principais limitações é o número reduzido de doadores. As pessoas não são doadoras. Muitas vezes a pessoa sofre um acidente, né, numa viagem de longa distância, mas por não estar escrito na sua identidade, na sua habilitação, que ela é doadora de órgãos, e pela demora de se entrar em contato com os familiares, de localizar os familiares, de pedir permissão para se fazer o transplante, recolher os órgãos para fazer a doação, né, muitos órgãos são perdidos. Tá? Por isso a importância, se você quer ser doador de sangue, quer ser doador de órgãos, né, coloque na sua identidade, coloque na sua habilitação que tu é doador. Tá? Se tiver colocado, acontecer algum acidente e você tiver a situação, só teve morte cerebral e tiver como doar seus órgãos estarão sendo recolhidos imediatamente para doação. Do contrário, é demorado, tem que entrar em contato com familiares e muitas vezes nesses trâmites acaba se perdendo os órgãos. Imagina você, se você precisar e futuramente receber um coração, um rim, um fígado, seja qual for o órgão, você gostaria muito, né? Creio eu que você gostaria de receber uma doação, tá? Então não custa nada você também, se Deus me livre acontecer alguma coisa, colocar na sua habilitação, no seu documento que você quer ser doador, que você é doador, tá? Quais os custos do transplante? Custo financeiro, hoje no Brasil, não tem custo para nós, né? Só que em tese nós pagamos impostos que vão subsidiar todo o SUS, Sistema Único de Saúde, que vai gerenciar esses transplantes, as doações de órgãos, tá? Mas os custos para a vida, grande risco de infecções, tá? Nós vamos ter no nosso corpo substâncias chamadas de imunossupressores, substâncias que vão destruir os órgãos, e a gente tem que usar os imunossupressores para suprimir as células de defesa do nosso corpo, tá? Traz grande risco. Também vai ter a rejeição do coração aí na hora do transplante, tá? A falta de compatibilidade do sistema ABO, do sistema RH também, tá? Os antígenos, os leucócitos humanos. E o risco de morte pela cirurgia também, que gira em torno de 5 a 15%, está diminuindo gradativamente, mas ainda tem um risco de torno de 5 a 15% de mortes de todas as pessoas que realizam, né, de 100 pessoas que realizam transplante, de 5 a 15 acabam morrendo durante a cirurgia. E os efeitos colaterais dos imunossupressores, remédios que a gente toma para não se ter rejeição, também ocasionam muitos problemas no nosso organismo.
Aqui imagens da cirurgia, né, do transplante de um coração sendo retirado, tá? Então, acontece aí quando pega-se o coração, vai cortando os canais, né, as veias e as artérias de um coração e passando para o outro. Também é feita a injeção de heparina, né, que é um anticoagulante. Tá aí a secção dos vasos cardíacos aqui do coração defeituoso para onde vai ser ligado aos vasos sanguíneos do coração novo que está sendo doado, tá? Para fazer o transporte, né, para quando ocorre a retirada do coração, ocorre a imersão desse coração em um meio salino, tá? Para armazenamento em baixas temperaturas. Esse meio salino vai conter sais minerais, nutrientes que vão manter o coração nutrido, tá? Em uma temperatura máxima armazenada de uma temperatura muito baixa, né, para ser transportado. E o tempo máximo aí de transporte, para ser transportado para o coração ainda está viável para colocar no corpo de uma nova pessoa, é de 4 horas. Então, geralmente, quando tem esse transplante, quando tem a disponibilidade de um coração, tem um trabalho em conjunto das forças de segurança com as forças de saúde, né? Polícia Federal, rodoviária, pega o helicóptero, coloca o corpo da pessoa, leva para o hospital, retira o órgão, coloca no helicóptero, vai para o aeroporto, coloca no jatinho da Força Aérea Brasileira e leva para o estado onde está o paciente aguardando na fila para fazer o transplante. Tudo isso tem que ser em 4 horas, tá? Então, tudo muito rápido para o coração servir ainda e não morrer, né? Está disponível. Então, essa foi a nossa aula sobre o sistema circulatório. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não esqueça de se inscrever, deixar seu like, de compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.